Olha, o mundo ultrapassou a marca, de 1 milhão de mortos pelo novo coronavírus. A primeira confirmação de morte foi na China, foi no ano passado, no fim do ano passado, e já em março desse ano, a doença alcançou um status de pandemia global, preocupação mundial com o número de confirmações, o comportamento desse vírus, a letalidade e agressividade desse vírus. Sobre o assunto, eu vou conversar agora, através de uma videochamada, com uma médica infectologista, a doutora Heloísa Lacerda, que atua, inclusive, na rede pública, em hospitais de referência, a exemplo do Oswaldo Cruz. Doutora Heloísa, muito boa tarde, viu? Seja bem-vinda e agradeço a disponibilidade da senhora em conversar com a gente aqui no programa. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora. Olha, no começo da pandemia aqui no Brasil, especialmente em Pernambuco, doutora, com as primeiras confirmações de casos de pessoas que saíram do estado, chegaram, apresentaram sintomas da doença, confirmação em laboratório, a preocupação era bem maior com os pacientes idosos, né? E a gente vê nesse número de mortes, ultrapassando 1 milhão de mortes no mundo todo, a preocupação ainda grande com os idosos. Quando o estado de Pernambuco divulgou uma pesquisa marcando os 6 meses da pandemia aqui no nosso estado, apresentou um perfil das pessoas que morreram com a doença, na maioria dos casos, homens. Após isso, vem a síndrome pediátrica multissistêmica, que acomete crianças, que está associada à Covid-19 e a preocupação também com crianças. A Covid-19 hoje, na experiência de atendimento que a senhora tem, especialmente na rede pública, como é que a senhora fala em relação à taxa de mortes da Covid-19? Ainda pessoas idosas, ainda homens, como foi divulgado na pesquisa anterior do Estado? Veja, o que a gente percebe é uma redução do número de casos, uma redução de casos mais graves, mas eles ainda acontecem, um número de mortes maior no interior nos últimos dias do que em Recife, não é? Predominam as pessoas que são casos mais graves, mais idosas, que falecem mais, mas os jovens e os adultos, né, eles também têm adoecido. O que acontece é que, como os idosos são mais vulneráveis, para eles a evolução para um quadro mais grave é mais frequente. Mas a gente tem os jovens que se expõem bastante, eles também podem ter formas severas, tá? Não existe uma imunização pela idade. E se mais jovens se expuserem à doença, existe um risco deles adoecerem também de forma grave, alguns deles. Mas, realmente, há uma redução significativa do número de casos e de mortes. E o importante é que isso continue assim, né? Há uma teoria bem interessante, sabe, que o uso das máscaras funcione como uma espécie de vacinação, que seria o quê? Quando você usa uma máscara, você elimina menos vírus, porque você elimina menos secreção. E se a outra pessoa também está usando a máscara, ela vai adquirir menor quantidade de vírus. Então, a quantidade de vírus que chega é bem pouquinha e isso produz uma espécie de imunização, que a vacina é isso, né? Você recebe o vírus numa quantidade bem pequenininha para o seu corpo aprender a se defender. Então, isso reforça, é bem interessante, tem os trabalhos mostrando isso, que esse uso intensivo das máscaras, ele pode ter uma repercussão muito boa, tá? Uma repercussão de proteger as pessoas e talvez até a proteção de formas mais graves. Por isso que as pessoas não estejam evoluindo tanto para a hospitalização, tanto para a morte e até para a redução dos casos. Muito bem, doutor. Ainda falando sobre o uso da máscara e a importância dela, poderíamos dizer que a máscara, ela evita a circulação ainda, com mais força, uma circulação maior desse vírus, podemos dizer, mesmo a gente tendo observado, apesar das campanhas da importância do uso da máscara, que as pessoas utilizam de maneira errada, mas se evita, melhor dizendo, a circulação do vírus com maior força, não é isso? Por isso, a redução no número de casos. Isso, veja,
existe uma coisa chamada carga infectante, que é aquela quantidade de vírus que você recebe quando se infecta, tá? Isso também determina a gravidade da doença, por isso que às vezes os médicos, profissionais de saúde, eles podem ter uma doença muito grave também, mais frequente, porque eles se expõem com uma carga viral mais alta, né? Então, isso foi um achado, assim, por acaso, né? Se viu que havia realmente uma redução dessa gravidade e do número de casos quando se usa máscara intensivamente, porque mesmo que você tenha o vírus, você tem a chance muito menor, né? Ou a quantidade que chega para outra pessoa que esteja de máscara é muito menor. Então, isso reforça que a máscara é realmente algo que faz diferença e que pode estar ajudando a proteger e manter, por exemplo, Pernambuco ainda no patamar bom, né? Apesar de já há algum tempo a gente está com o número de casos menor, né? Então, assim, a gente tem diferenças. Por exemplo, na Espanha, que eles abriram rapidamente, eles estão tendo que ter novo lockdown, fechamento, essas coisas, porque o número de casos aumentou bastante. Na China, eles não estão tendo isso, né? Eles têm um número de casos bem menor. Então, assim, se acha que alguns dos fatores que possam estar ajudando ao controle em alguns lugares é a abertura gradual, né, essa exposição menor das pessoas, mas a máscara também teria um papel que não se imaginava no início, tá? Isso é bem interessante. Muito bem, a gente observou também, doutora, uma aglomeração que preocupou bastante, especialmente as autoridades de saúde, que foi no feriado de 7 de setembro. Nas faixas de areia, muita gente sem máscara, sem respeitar o distanciamento, órgãos de controle e de vigilância de municípios e até polícia também, tentando de alguma maneira fazendo uma intervenção para que se evitasse aquela aglomeração, mas não temos um resultado impactante do que foi aquele feriado. Ainda falando sobre o uso da máscara, a importância para a circulação em baixa intensidade do vírus. Existe uma possibilidade, uma probabilidade da redução de números de casos graves que a gente tem visto nos boletins diários, está associada a uma mutação desse vírus? Veja, isso também é possível, né? Porque os vírus vão se modificando. Agora, ainda não se sabe se as modificações que eles vão sofrendo já são suficientes para reduzir essa gravidade, mas essa é uma outra hipótese para que a gente tenha reduzido a mortalidade, né, e o número de casos graves. Porque, veja, de 100 pessoas que adquirem o vírus, desde o início, em torno de 20 delas precisavam hospitalização, que é muito alto, é 20%. E uma parcela menor dessa, uns 5%, precisavam de UTI. Então, isso leva assim, a muita preocupação. Uma redução desses números é algo que faz muita diferença, né? E se percebe que há isso. Isso não só aqui, mas no mundo todo. A mutação do vírus seria uma possibilidade, mas eu diria que ainda não há uma comprovação de que seja exatamente a mutação do vírus que tem o papel principal. Você vê que a gente tomou muitas medidas diferentes, né? As pessoas estão tendo mais cuidado, de modo geral, apesar de alguns eventos assim de rebelião, né? Que as pessoas meio que se revoltam contra o vírus, tudo que aconteceu, agora eu vou para a praia, ninguém vai me impedir e tal. Mas, de modo geral, as pessoas estão tendo cuidado, estão se acalmando mais e dizendo, não, eu vou persistir na minha intenção de me proteger, de ter cuidado com os meus e tal, vou devagar, né? Como em tudo na vida. E elas estão conseguindo se preservar. Então, a mutação pode ser uma coisa, mas existem outras condutas importantes que aparentemente estão fazendo diferença também, tá? Muito bem. Doutora Heloísa, a gente espera poder contar com a senhora em outras oportunidades aqui no programa para passar informações esclarecedoras aos nossos telespectadores aqui na TV Tribuna. Saúde para a senhora e muito obrigado, viu? Boa tarde. Tá, para nós, né? E que todo mundo mantenha a máscara para conseguir ficar saudável e curtir todos os fins de semana que vem por aí, feriados, né? Muito bem, conversamos com a doutora Heloísa Lacerda, que é infectologista com atuação na rede pública, especialmente no Hospital Oswaldo Cruz, hospital de referência aqui no estado.